Instituto Professor Calazans, CSI da Aviação. Acidente aéreo em Toronto, dia 17 de fevereiro de 2025. Inclusive, hoje estou gravando esse vídeo, logo após o acidente, no mesmo dia do acidente, e fica muito difícil de tecer comentários conclusivos. Claro que é impossível. Contudo, eu vou mostrar algumas imagens, inclusive durante o nosso vídeo, uma imagem que antecede o pouso da aeronave, que mostra que a aeronave entra em dorso e nós vamos ver por que é que isso aconteceu. Embora não vá tecer comentários conclusivos, não vou apurar fatores contribuintes, muito menos causas. Contudo, nós conseguimos traçar uma linha de investigação que vai ser interessante. Logo após o pouso, a aeronave fica nessa situação. Podemos ver que as condições climáticas ela é peculiar, temperatura muito baixa, presença de neve, blowing, neve em suspensão. Nos dias anteriores, nós tivemos tempestade de neve. A neve, por si só, não provoca acidente, mas podem estar associadas à neve turbulência, rajada, cortante de vento ou tesoura de vento e outros fenômenos que podem sim comprometer a segurança de voo. Nós vamos mostrar alguns vídeos e vamos fazer uma análise dos boletins meteorológicos e você pode chegar a uma determinada conclusão. Aqui é a aeronave logo após o pouso, né? Onde a equipe de resgate, a equipe de paramédicos teve uma atuação eficiente e eficaz e teve ali o resultado da sobrevivência dos 80 ocupantes, embora dois gravemente feridos, mas o resultado ele é salutar por enquanto. Aqui nós tivemos aqui a evacuação, lembrando que a coordenação, a equipe de profissionais envolvidos, a própria tripulação, contribuiu para esse acidente. Você está afivelado e, de repente, no momento do pouso, situação crítica, a aeronave fica de dorso e você, passageiro, ter habilidade, juntamente com a equipe de resgate, a equipe de tripulação, fazer com que a evacuação resulte em um resultado positivo, é, sim, motivos para elogios. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans do IPK e, para mim, é, sim, um grande prazer tê-los a bordo. Eu faço um convite para que você faça parte do grupo do professor Calazans. Nesse grupo, eu estou disponibilizando um curso gratuito, um módulo do curso Perito Aeronáutico. Caso você tenha interesse, se inscreva no curso e faça a sua solicitação. Além disso, eu vou colocar na descrição do vídeo o link do grupo para você ter acesso também de outro modo. A aeronave envolvida é o CRJ-900 da Bombardier, uma empresa de produtora de aviões canadense. Não é essa aeronave, claro que foi envolvida, mas é uma aeronave similar construída a aeronave envolvida em 2001, lembrando que a data é uma preocupação de muitas pessoas, o passageiro, né? A aeronave de 2001, 25 anos, 24 anos, não. A data por si só não representa perigo nenhum, desde que a aeronave ela siga os protocolos previstos pelo fabricante, principalmente em termos de manutenção corretiva e preventiva. Por um acaso, esta aeronave tem um excelente histórico de segurança de voo. Repetindo, nós tivemos aqui, podemos perceber, a aeronave de dorso, né, nós vamos mostrar outros vídeos, principalmente no momento que antecede o pouso, para a gente ver o que aconteceu ou se dá para traçar uma linha de investigação. As condições meteorológicas eram adversas, no sentido de presença de neve, havia rajada, eu vou mostrar para vocês já já, um boletim meteorológico que apresenta a rajada, e nós podemos fazer uma pergunta: a rajada, ou outro fenômeno, foi responsável por esse acidente? Inclusive, não muito tempo atrás, eu vi um blogueiro aí da aviação, não sei que mundo da aviação ele vive, mas ele afirmou que rajada não derruba avião. Repito, não sei que mundo da aviação esse blogueiro vive. Eu, como 40 anos na aviação, como tripulante e também como controlador de tráfego aéreo, como piloto,
E eu estudei muito bem e presenciei turbulência, há três tipos de turbulência: a leve, a moderada e a severa. Tem a CAT, Clear Turbulence, que é uma turbulência em elevadas altitudes, que pode ocorrer de forma inesperada, imprevisível. Pode, sim. Inclusive, já trabalhei na investigação de acidentes, já acompanhei investigação de acidentes de aviões que caíram, se acidentaram por questão de turbulência. Então, afirmar que turbulência não derruba avião é uma afirmação nada profissional. Derruba? Pode derrubar avião. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Teria tido a presença de turbulência e foi ou esteira, turbulência, ou cortante de vento, wind shear, ou rajada de vento, que fez com que essa aeronave viesse a se acidentar? Está aí uma pergunta que nós fazemos e que as autoridades vão concluir. Claro que o investigador ele não descarta nenhuma possibilidade. Então, pode ser que tenha outras possibilidades envolvendo a aeronave, dispositivo da aeronave, parte mecânica. É possível, tá? Então, um investigador ele não se fecha em nenhuma causa e não descarta nenhuma, tá? Repito, no próprio dia do acidente, tecer comentários conclusivos apontando causas ou fatores de uma insanidade com a qual eu não vou contribuir. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que eu vou analisar dois boletins meteorológicos. Na realidade, o METAR é um boletim meteorológico que analisa as condições do aeródromo. Eu não vou decifrar todo o boletim, tá? Porque ficaria muito técnico e não é o nosso papel aqui. Se eu participasse dessa investigação, com certeza nós iríamos solicitar a presença de um meteorologista, a presença de um meteorologista, um perito na área de meteorologia é imprescindível nesse caso. Vou pegar dois boletins, né? No momento do acidente e o outro perto do acidente. Só é interessante se fazer uma análise não só no momento do acidente, mas é interessante analisar o boletim meteorológico, não só metal, vários boletins existentes no momento do acidente e boletim que antecederam e até mesmo boletim posterior ao acidente, para fazer uma análise das condições meteorológicas, para ver se houve uma mudança brusca. Às vezes é possível a mudança brusca de alguns fenômenos, tais como vento, direção do vento, intensidade do vento, presença de wind shear e assim por diante. Então, não é interessante que se analise apenas o boletim do momento do acidente. Mas vamos aqui analisar, e eu vou deixar bem claro aqui, como eu já falei, sem entrar em detalhes técnicos, né? Mas nós temos aqui um METAR, tá? Do dia 17 às 19 horas da localidade. Aqui uma coisa muito interessante. Nós tínhamos vento de 270 graus, a direção do vento, com 28 nós de direção de intensidade, gusting, ou seja, rajada até 35. E aqui pegando aqui o outro metar das 20 horas, tá? Nós temos aqui também vento 270 graus, aqui é a direção do vento. Nós temos 27 graus, desculpa, 27 nós é milhas por hora, 27 milhas por hora, gust 35. Então, aqui eu preciso fazer uma análise bem interessante, tá? Sem entrar em muitos detalhes técnicos, né? Então, a aeronave estava pousando em um aeroporto, 270 graus, com vento de través. O vento de través é vento de lado, quando a aeronave recebe vento de lado. 40 graus de defasagem, estava pousando na pista 23, pista 23 tem uma direção mais ou menos 230 graus, o vento é de 270, então o vento era lateral, vento de través de 40 graus. Aí tem uma coisa interessante, que tinha um vento de 28 nós, 28 milhas por hora, com gust, com rajada, com pico até 35. Pico até 35 é mais ou menos aí 60 quilômetros por hora. E eu vou fazer uma matéria jornalística, um jornalista me perguntou se esse vento é muito forte. Carlos, esse vento é muito forte? Olha, não sei, porque uma aeronave, quando ela
ela vai realizar um pouso, decolagem, operar em geral, ela tem limite de vento, sim. Mas esse limite, qual é o limite de cada aeronave? Depende da configuração da aeronave. Peso da aeronave, considerando o número de passageiros, no, a combustível, carga. Então, eu não posso objetivamente traçar. Com certeza, as autoridades aeronáuticas vão fazer essa investigação e ver o envelope, a configuração da aeronave. Se esse vento lateral de 60 nós, inclusive na hora do pouso, o vento pode variar em termos de intensidade, mas na hora do pouso a gente vai ver que o controlador informa que gusts, naquela hora que ele estava tocando o solo que ele ia pousar, o vento estava chegando até 60 quilômetros por hora. Se esse vento ele era demasiado ou não, cabe às autoridades aeronáuticas investigativas, diante de um critério objetivo, fazer essa análise. Então, não posso citar agora como um fator contribuinte, muito menos como causa, mas isso sim será levado em consideração. E fica aqui uma pergunta: essa aeronave, esse vento com 40 graus de través, vento lateral, com 60 quilômetros por hora, 35 milhas náuticas por hora, comprometeu a segurança da aeronave? Foi um fator, talvez até uma causa do acidente? Não temos condições de responder agora, mas com certeza eu não falo em fatores nem causas, mas eu falo em linhas de investigação. Esta é uma importante linha de investigação que vai ser apurada aí pelas autoridades aeronáuticas. Voltando ao boletim meteorológico, tem mais uma coisa interessante que a gente pode analisar aqui, que ter neve aqui e assim vai. Mas tem uma aqui, a CU5. Esse CU5 sem entrar em grandes detalhes, fala da presença de cúmulos. Cúmulos é uma nuvem estável. Então vamos lá, fazer uma pergunta. Havia mesmo cúmulos nas imediações do aeroporto? E essas nuvens, realmente Seul representa cúmulos, e havia a presença de instabilidade, uma vez que cúmulos é uma nuvem instável, que pode gerar turbulência. Então eu faço uma pergunta: presença de rajada, tá? O que que é rajada? Rajada é a variação do vento no quesito velocidade. Então, o vento pode ser variável em relação à direção, não mostra, no boletim meteorológico não mostra variação do vento, mas mostra variação na velocidade. Então, o vento está 20 nós, 40 nós, 35 no caso, o pico é de 35, 30, 27, 28. Então, havia ali vento forte com também rajadas. Mas a pergunta que eu faço, havendo a presença de cúmulos, nuvens cúmulos, havia também presença de turbulência? Está aí a pergunta que nós podemos fazer. Lembrando que nós podemos e devemos consultar outros boletins meteorológicos. Neve por si só não derruba avião. Um fenômeno até estável. Dias anteriores tivemos snowstorm, tempestade de neve. Eu repito, as condições do dia no horário do acidente levavam a outros fenômenos associados, tais como neve e turbulência, wind shear. Estes pontos precisarão ser devidamente analisados pelas autoridades. Aqui, muito importante, o fator meteorologia, eu estou citando aqui como um caso. Olha só que coisa interessante que eu vou a- falar aqui, comentar. Isso vai ter uma relevância incrível aqui, tá? Aqui é a comunicação do controlador do tráfego aéreo para o piloto na hora do pouso. Então, Endeavour 4819, Toronto Tower, wind para o vento 270 at 23, gust 33. Então, você tem aqui na hora do pouso, exatamente na hora do pouso, o vento estava de 23, 270 graus, 23 nós, variando, chegando com pico, gust até 33. Então, é mais de 60 milhas por hora, aí, 60 quilômetros por hora. Aí ele fala clear to land, runway 23, ok? Aqui, essa segunda parte
da mensagem é muito importante, vai ter uma relevância. Olha o que que ele fala. You might get a side bumping on glide path. There you be an aircraft in front of it. Aqui, essa a segunda parte é muito importante, gente. Nós vamos querer saber o que foi que o controlador. Aqui é um alerta, tá? O controlador dá um alerta, se valendo da fraseologia, principalmente americana, eles usam essa expressão bumping, né? Bump quer dizer ar agitado, turbulência. Na realidade, eu vou deixar para as autoridades aeronáuticas avaliarem. Na fraseologia inglesa utilizada no Brasil e até a mesma fraseologia portuguesa do Brasil, nós não vemos essas expressões. São expressões muito utilizadas no Canadá, Inglaterra, na Europa em geral e nos Estados Unidos. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui sem fazer afirmação. Esse alerta, you might get a side bump on the glide path. Glide path quer dizer que a aeronave estava na aproximação. E a aeronave, ela, ela fala, tá, para o controlador de tráfego aéreo que estava na aproximação. Ou seja, quando a aeronave vem para pouso, ela entra na rampa de planeio, né, na rampa de planeio, e, no caso aqui, informou o controlador. Estava na rampa de planeio. Então, ele fala numa comunicação anterior a essa que eu passei. Então, ele fala lá, está na rampa de planeio que interceptou ILS, a ILS, que é a rampa, e o controlador fala, né, para ele ter cuidado, you may get a bump on the glide path. Você está na rampa, você pode pegar um bump. Esse bumping que eu vou ficar atento para ver o que as autoridades aeronáuticas dizem, porque eu estou sinalizando como um fenômeno muito interessante, se for associado à variação do vento, variação vertical ou horizontal, ou em termos de distância, vai ser sim uma informação. Repito, autoridades aeronáuticas, o que o controlador quis dizer com esta expressão? Esse, para mim, é um ponto muito relevante que nós vamos que aguardar. Quando a aeronave já tinha sido autorizada para pouso, está na rampa já alinhada, estabilizada. O que o controlador quis dizer com isso? Qual foi o alerta que o controlador quis dizer? Vamos ver aqui, voltando aqui para a tá? There'll be an aircraft in front of you. Você vai encontrar alguma coisa aí na sua frente aí. You may get a side bump. Deve ser alguma coisa relacionada à aeronave na sua frente. Esse ponto, para mim, eu vou querer ver as autoridades aeronáuticas investigar isso aí e explicar. Na verdade, o controlador vai explicar isso aí. Repito, essa expressão nós não utilizamos na fraseologia portuguesa ou inglesa utilizada no Brasil. É uma expressão muito utilizada nos Estados Unidos, eles gostam de falar isso. Quando nós estudamos, eu sou especialista em tráfego aéreo internacional, nós vemos essa expressão. Então, vamos lá. Repito, esta expressão está relacionado a alguma alteração no ar, no deslocamento do ar, associado a wind shear, esteira de turbulência. É esta pergunta que eu quero fazer. E se essa informação, se esse alerta que o controlador deu, está relacionado a um fenômeno meteorológico que possa ter contribuído com o acidente. Uma outra coisa que a gente pode fazer é uma análise da biruta, né? A gente vê, essa foto foi tirada logo após o acidente, durante o acidente, e a gente vê que a biruta está esticada. Então, a presença de vento forte, inclusive, vocês podem voltar lá naquele vídeo anterior, onde os ocupantes, os passageiros estão evacuando a aeronave, aí você vê que o vento no chão, a neve está com muita velocidade. Então, a presença de vento forte é inquestionável. O próprio boletim meteorológico aponta isso, tá ok? E aqui agora presta atenção que eu vou mostrar várias vezes esse vídeo, que é o momento que antecede o pouso, e a gente vai fazer uma pré-análise para ver se a aeronave estava voando de uma forma muito forte, descendo, né, de uma forma desestabilizada ou não.
aqui a aeronave aí toca o solo, tá? Vou repetir, tá? Então a gente percebe, tá? Que a aeronave toca o solo, uma velocidade que eu considero demasiada, ali, aqui a aeronave, a razão de descida é demasiada, tá? E aí eu não sei se a aeronave teve um problema técnico relacionado a algum dispositivo, alerão, flap, elevador, elevator, leme de direção, falha mecânica, ou se foi algum outro fator meteorológico que fez com que o piloto perdesse a manobrabilidade e descendo de uma forma tão íngreme, né? Abateu ele de uma forma impactante, fazendo com que a aeronave perdesse o controle. Então, isso também vai ser analisado, né, pelos profissionais da aviação, os investigadores, para analisar. Repito, nós não estamos aqui falando de fatores nem causas, mas esse vídeo você pode rever, ele é interessante, né? A aeronave desce com uma razão de descida, é típico de tesoura de vento. Nós já analisamos muitos outros acidentes. Tesoura de vento é vento totalmente variável, cortante, né? Vento que tem uma variação em termos de direção e velocidade, de uma forma muito brusca, que pode fazer com que a aeronave perca a manobrabilidade. Eu não posso afirmar que foi uma tesoura de vento, mas esse acidente é típico de tesoura de vento em baixa altura. Pode ser também a esteira de turbulência de uma outra aeronave que veio à frente, pode ser, não estou falando que é, pode ser. Eu preciso saber se a aeronave que pousou à frente era compatível com o peso dela. Olha só que coisa interessante. Quando há duas aeronaves operando uma perto da outra, principalmente nas operações de pouso e decolagem, pode ser que a aeronave da frente deixe uma esteira de turbulência. E para isto, precisa haver uma separação entre os pousos e as decolagens, cabendo ao controlador fazendo isso. Então, eu coloco aqui uma dúvida. Houve uma outra aeronave à frente que causasse turbulência, que comprometesse o pouso dessa segunda aeronave? Essa é a pergunta. Se houve, caberia o controlador de tráfego aéreo prover a separação em termos de minutos. Ele fez essa separação? Ele fez um alerta. Uma aeronave, né, não sei, isso aí é uma coisa que a gente vai analisar. A questão de esteira e turbulência e separação de aeronaves entre pousos e decolagem é um ponto muito, muito importante. Então, deixa aí mais uma linha de investigação que as autoridades vão chegar a um acordo. Terminando, tá? Eu deixo aí o QR Code, vou deixar o link. Só lembrando que muitas perguntas são feitas nesse momento. Agora não é hora de fazer pergunta e de analisar. A mídia fica, e a sociedade em geral, fica muito preocupada para saber quais as causas, os fatores, mas o melhor momento para a gente analisar é quando as autoridades concluírem a investigação, emitindo o relatório final. Aí sim, nós temos condições de comentar melhor. Inclusive, quando esse acidente se finalizar a investigação, nós vamos produzir um vídeo explicando ali o que as autoridades encontraram como fatores ou talvez causas. Então fica aí o convite para você participar. Quem quer que seja que emitir um parecer conclusivo nesse momento, ele é insano, assim como é insano aquele que fala que turbulência não derruba avião. E assim que eu finalizar, fizer esse outro vídeo, vai ser inserido no nosso canal. Você pode se inscrever, tocar o sininho e fazemos o convite do 3Cs, né? Curta, compartilhe e comente para que o nosso canal tenha um bom engajamento e você possa também participar dos nossos próximos eventos. Conheça o site Professor Calazans, ali nós temos vários cursos, inclusive cursos gratuitos na área de investigação de acidente aeronáutico, e você se inscrevendo no nosso grupo, você pode requerer o seu curso, tá bom? E nós temos uma concepção bem interessante. Existe uma concepção sobre CSI da aviação. A investigação técnica feita pelas autoridades aeronáuticas tem uma finalidade. Quando eu falo de CSI da aviação, nós ultrapassamos essa finalidade trazendo uma concepção de CSI mesmo, um aspecto judicial, responsabilidade, culpa, culpado.
nexo causal, uma abordagem bem diferente das, da abordagem que a Autoridade Aeronáutica Investigativa faz. E você tá, está convidado para conhecer essa nova abordagem no site do Instituto Professor Calazans. E também você pode fazer os contatos em calazans.daniel@gmail.com ou o nosso telefone, que é o Zap 11 986936733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.